Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto? O tema de hoje será Levitação Racional. Referência: livros 55 do Histórico, página 125 e 57 do Histórico, página 14. Bira. Salve! Você que está no terceiro milênio, nossos agradecimentos e nossas saudações racionais para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para toda esta galáxia Terra. Muito obrigado aí pela sua atenção e pela sua divulgação. Você que já está divulgando os livros Universo em Desencanto, caminhando na fase racional do terceiro milênio. Então vamos lá. Levitação racional. A levitação, eu pelo menos quando eu era garoto, tanto vá para a gente conversar sobre levitação e sobre os discos voadores, era um assunto comum para a gente conversava porque isso era apresentado nas mídias, na televisão na época, mas infelizmente é um assunto tão sério e bonito, perdeu muito da sua credibilidade devido ao mau uso do tema, que foi usado pelos mágicos ilusionistas fazendo truques de levitação e de alguns entretenimentos de pessoas levitando na Índia. Eles faziam aquilo para turista como entretenimento. Mas quem pesquisar seriamente sobre o tema da levitação em livros antigos, em registros de bibliotecas religiosas, vai encontrar registros sérios e bonitos sobre o assunto. Vamos só como exemplo, alguns nomes conhecidos que você pode encontrar aí na mídia, só para a gente aqui entrar dentro do assunto propriamente dito na cultura racional. Alguns nomes conhecidos de relatos registrados de pessoas que levitavam, se você puder encontrar na mídia aí no Google, tá? São Francisco de Assis, existem relatos que ele levitava. Santo Afonso de Ligório, São José de Cupertino. São José de Cupertino era conhecido como Santo Voador. E muitos outros registros, vale incluir os registros de relatos de monges tibetanos que levitavam. Há ainda relatos registrados de mulheres que levitavam e, infelizmente, foram consideradas bruxas, sendo muitas delas executadas por bruxaria, isso em tempos antigos. Bom, isso é só para a gente entrar aqui no assunto. Mas a levitação magnética ela é muito conhecida. Você aí que estuda um pouquinho de física, que está bem fazendo aí o curso médio, ou você que já estudou um pouquinho, já ouviu falar e conhece sobre a levitação magnética. É só pegar dois ímãs, fazendo uma experiência simples, você consegue colocar um pedaço de prego ou um pedacinho de ferro que ele fica no ar, com dois ímãs. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso, simplificando, é conhecido como levitação magnética. Tem também o trem japonês, que ele levita, ele anda no ar. Não sei se já está em prática, eu conheci o protótipo, algumas pesquisas que eu fiz no Google há alguns tempos atrás, não sei se já está em funcionamento, talvez já esteja. Ele consegue atingir uma velocidade de 500 a 603 km por hora. Esse é um trem japonês, ele anda sob o trilho, literalmente ele anda no ar. E o pensamento e a imaginação é só como exemplo, tanto sobre a levitação magnética, que ela é muito conhecida, muito falada. Não tanto conhecida, mas muito comentada aí pela mídia, pelos meios de comunicação. E os assuntos, às vezes, do dia a dia, as pessoas comentam sobre a levitação magnética. Mas a levitação humana, eu não vejo ninguém comentar, a não ser quando eu era garoto. Existia aqueles entretenimentos na televisão, o mágico, o ilusionista, que fazia a pessoa levitar. Aquilo era um truque de mágica. Infelizmente, essas coisas foram tirando a credibilidade do assunto, do tema, que é um tema tão bonito e, na minha opinião, tão sério. O pensamento e a imaginação, ele calca a pessoa no chão. O raciocínio é de cima. Então, o raciocínio, ele eleva a pessoa para cima, literalmente. Vai tirando naturalmente a pessoa do chão. E segundo também a aerodinâmica, também como exemplo, é impossível que os besouros possam voar. E eles voam. Algumas espécies de besouros são tão pesadas, têm as asas tão pequenas, e muitos pesquisadores não conseguem entender como eles conseguem voar. Isso é só para citar como exemplo, sem falar das nossas aeronaves, os aviões, toneladas e toneladas de ferro que andam no ar e por aí afora. Mas agora já falamos um pouquinho, rapidamente, de forma bem resumida, sobre a levitação magnética, sobre também a descredibilidade que foi dada ao assunto, de muitos já
Eu acredito que a mídia atual já não comenta seriamente sobre esse assunto, e até porque ele saiu fora de moda devido aos costumes das novas gerações serem outros hoje em dia, né? Então, eu vou fazer aqui um relato de algo que eu vi nos anos 80, lá no Retiro Racional, pelo próprio mestre da cultura racional, São MJC. Antigamente, lá no Retiro, nós íamos ao Retiro, e às vezes nós tirávamos os plantões lá em cima, na varanda, na residência do senhor Manuel. E às vezes ele conversava com a gente, ele contava alguns fatos. Isso é um fato que foi contado por ele. Até então, o estudante de cultura racional não conhecia de forma clara e aberta, fora das entrelinhas, que a cultura racional e a energia racional faria o ser humano levitar. E um desses plantões, o mestre chegou até a gente e contou o seguinte, vou fazer aqui de forma bem resumida, tá? Que uma senhora, a esposa de um senhor, na época, ele telefonou lá para o Retiro Racional, ela estava preocupada que de vez em quando ela lá no quarto, o marido dela estava lendo o livro Universo em Desencanto e levantava da cama, ele estava sobre o ar e ele não sentia aquilo, ele estava lendo e ele estava literalmente fora da cama, entre a cama e o teto. E ela estava preocupada com aquilo, que podia acontecer alguma coisa com ele, caso ele saísse na rua, dele voar literalmente, né, e se perder aí no ar. Então ela telefonou lá para o Retiro para saber o que estava acontecendo com o marido dela, que toda vez que ele pegava o livro de cultura racional para ler, o livro Universo Desencanto, ele levantava. E o mestre deu uma explicação para ela a respeito do assunto, para ela não se preocupar, que isso era normal, que através do desenvolvimento do raciocínio, todo estudante de cultura racional ia chegar àquilo, é claro que dentro de um controle, de uma forma bem natural. Então até aquela época, o estudante de cultura racional não tinha lido de forma clara, a não ser nas entrelinhas, sobre o corpo humano ficar tão leve que ia sair do chão. Então aí o mestre ditou, o Mundo Racional ditou o livro 55 do Histórico, onde na sua última mensagem fala sobre levitação. Depois o livro 57, é o livro todo falando sobre a levitação, para alertar e orientar os estudantes de cultura racional que tal fato, quando acontecesse com o estudante, ia ser algo bem natural, porque já estava acontecendo com alguns. Só que muitos estavam ficando com medo, literalmente com medo, principalmente os familiares, né, que estavam vendo aquilo, estavam ficando preocupados. E às vezes o estudante estava lendo e não sentia, mas os familiares viam. Então o Mundo Racional, para clarear, para esclarecer, ditou, repetindo, 55 volumes do Histórico, da Cultura Racional, e na sua última mensagem, voltando atrás, até quando o mestre falou isso para a gente, ele pediu uma salva de palmas. Quando ele falava algo, ele ficou muito feliz com esse relato. Quando telefonaram para lá, ele pediu uma salva de palmas. Aí ele disse, bicho anda no chão, racional levita. Quem pisa no chão é bicho, e racional levita. Aí, quando ele editou o livro 55, ele mandou todo mundo adquirir o livro, até quem não pudesse, na época, contribuir com o valor lá do livro. Ele falou, não, leva, depois você contribui. Leva lá o 55 para você ver que é tão bonito. Leva o 55, depois ele liberou o livro 57 para todo mundo estudar, até quem estava iniciando a cultura racional, para ler e ficar esclarecido sobre a levitação com 57 volume do Histórico. Então, dito isso, de forma bem simplificada, é claro, os detalhes você vai conhecer na cultura racional. Vamos aqui a alguns detalhes na cultura racional. O segundo volume da obra básica já fala em levitação, só que fala nas entrelinhas. Já no segundo volume diz o seguinte, ó, todos vão ficar mais leves devido ao fluido racional, estar dentro da pessoa. Uma vez o fluido dentro da pessoa, a pessoa se sente mais leve, porque o próprio fluido levanta a pessoa do chão, a ponto da pessoa pensar que está voando, porque o fluido racional é cá de cima da planície racional. Então levanta a pessoa e a pessoa terá momentos que não sabe se está pisando no chão ou no ar, porque o fluido cá de cima da planície racional levanta a pessoa, e a pessoa sente que está voando, sente o corpo leve. Aí, então, já saíram todas as impurezas do elétrico e magnético. Fica a pessoa leve, tão leve que sente certas horas que vai voar, por ser o fluido puro, limpo e perfeito, e não ser o fluido do elétrico e magnético. O fluido do elétrico e magnético calca a pessoa para o chão. É um fluido pesado, é um fluido que bota
um grande peso em cima do corpo da pessoa, calcando a pessoa para baixo. E o cá de cima da planície racional, já o efeito é outro. Levanta a pessoa por ser cá de cima, então a pessoa vai sentir como se estivesse voando. Pensando muitas vezes que não está pisando no chão, de tão leve que o corpo fica, por estar com uma coisa pura dentro do seu eu. A pessoa, por meio do fluido que se torna uma espécie de farol, vê toda a planície cá em cima, com seus habitantes, com seu progresso de pureza. A pessoa aí da Terra vê os habitantes cá em cima na planície racional, vê o racional superior e todo o movimento da planície, por meio do racional ligado no eu da pessoa. Isso já nas entrelinhas, repetindo no segundo volume da obra básica. Já nos livros superiores, que foi dito anteriormente, já vai dizendo o seguinte, de forma mais direta. O primeiro desenvolvimento é do raciocínio, para ver o equilíbrio total da pessoa. O segundo desenvolvimento é da vidência racional. Passarão a ver o mundo racional e seus habitantes. O terceiro desenvolvimento é do aparelho racional, que depois de desenvolvido ficará ligado à energia racional e passará a transitar no espaço para todos os lados. O quarto desenvolvimento da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é que depois de desmaterializada toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. A fase racional é a fase cósmica espacial da levitação do aparelho de origem racional, estando todos sendo desenvolvidos pela energia do mundo de sua verdadeira origem, a energia racional. A fase da redenção do aparelho racional, a fase espacial. A fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional levita e bicho anda. Racional é de origem de cima e bicho é de origem do chão. O bicho é ligado à energia do chão, elétrica e magnética, é de origem do chão. E o aparelho racional é de origem racional, é de origem de cima, do mundo racional. E os seres de origem de cima levitam, e os seres de origem do chão andam no chão. O aparelho racional é de origem espacial, de cima, do mundo racional. E por evolução natural da natureza, tinha que chegar o seu dia de sua fase, do seu estado natural, e chegou a fase racional, a fase espacial. Levitar é a união feita com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Levitar é ingressar na eternidade em vida. Então, racional é de cima. Repetindo, o pensamento e a imaginação são duas energias pesadas, energia elétrica e magnética, calca a pessoa literalmente no chão. O raciocínio é de cima, puxa, como se puxasse realmente, literalmente, para cima, para o mundo racional ser de cima. Então, maiores detalhes sobre a levitação espacial, para você poder levitar literalmente, desenvolvendo um raciocínio, livro Universo Desencanto. Passa aqui a palavra a todos. Porfira aí, me desculpa. Bira, só para tirar uma duvidazinha, acrescentando e esclarecendo mais, porque foi muito bem explanado esse assunto maravilhoso, né? Ainda mais de levitação. Aí, no caso, para a pessoa alcançar isso, a pessoa precisa ler bastante, né, Bira? Para poder alcançar a levitação, porque, como diz o Racional Superior, muitas pessoas têm mais dificuldade para ler, outras têm mais facilidade. Então, quer dizer, a persistência na leitura leva naturalmente a pessoa, então, a levitar, não é isso? Porque já que é uma energia de cima, que a gente não tem dúvida sobre isso, que a energia racional contida no livro Universo Desencanto é uma energia espacial. Tanto assim que quando você começa a ler o livro, você já sente a diferença no teu eu. Aí, no caso, para atingir isso, a pessoa precisa persistir na leitura, né? Para poder ela sentir essa leveza e poder levitar. Não é isso, Bira? Ou assim, pegou no livro e já está levitando? Então, no próprio livro tem todas as orientações precisas e necessárias. O Racional Superior e os habitantes do mundo racional estão assistindo todos. Então, de uma forma bem natural. Aí você pega no livro naturalmente, vai lendo, vai estudando. No momento certo, o próprio mundo racional auxilia nesse desenvolvimento, no seu momento certo. É verdade. Qualquer pessoa que começa a estudar a cultura racional começa como um leitor, né? Mas é uma leitura reflexiva, não é
com o pensamento, nem com a imaginação. E ela sente, depois da leitura, que ficou muito leve, né? O brasileiro tem aquela história que eu estou me sentindo carregado, eu vou num centro espírita tomar um passe, sai mais leve, mas não desenvolveu o raciocínio e volta a ficar pesado. Com a leitura, ligação na energia racional, cada vez o aparelho está mais desenvolvido, cada vez fica mais leve. A levitação é um estado perfeccional no futuro desse desenvolvimento, né? Agora, voltando aqui ao tema, esses históricos, volume 55 e 57, eles entraram para a lista de livros liberados, que o mestre falou que todo mundo, a sequência que tivesse na leitura, né, dos livros, que é um livro só, vários volumes, né, chega a 1000. E aí a pessoa deve ler os livros liberados aos poucos, porque se atualiza com a fase da natureza. E esses 2 volumes são dos liberados, né? Então, levitação magnética, o Bira deu bastante exemplos, mas na literatura espiritualista mostra que os monges tibetanos corriam dezenas de quilômetros sem tocar no chão e sem cansar, porque era levitação magnética, eles têm treino disso, né? Eu conheci um estudante de cultura racional, irmão nosso que já partiu, e ele foi budista Theravada, né, budista tibetano, e ele praticava isso nos tempos que ele frequentava o templo deles lá. Ele era muito hábil nisso, chamava a atenção do mestre deles lá, né? E depois ele conheceu a cultura racional e foi para o estágio perfeccional, como eu falei. É muito importante essa colocação que o Bira fez da mídia ser tendenciosa, né? Descredibilizar o tema da levitação humana, que esse é o futuro da humanidade. Então eles ficam botando para a pessoa pensar que é animal racional, pensar que a vida é essa mesma, mas não é, né? A gente tem que prestar atenção e procurar acompanhar a nova fase da natureza. Quem desenvolve o raciocínio se torna um grande observador e quem desenvolve o raciocínio se universaliza. Então esses outros exemplos culturais, né? Eu gosto do bordão que o Bira sempre fala na rádio, o programa aqui é cultural. Então é cultural, a gente dá esses exemplos para a pessoa ver que a cultura racional é muito ampla, muito vasta e muito elevada. E tem um relato aqui eu acho muito importante, um irmão nosso argentino, que morava em Araranguá quando ele começou a ler, tinha alcoolismo, etc. E a leitura fez ele se curar, né? Resumindo, falando rapidamente, e ele foi morar no Retiro. E na época desse livro, o mestre falou com ele: olha, você vai visitar os seus parentes lá na Argentina e você pode ir de 2 maneiras. Se você quiser, vai instantaneamente. Nesse instante está aqui, nesse instante está lá, e vai abraçar, eles vão abraçar você mesmo, você vai estar lá. Levitação instantânea, levitação racional. E se você quiser, você vai assim, olhando a paisagem lá por cima, vai rápido, mas vai olhando a paisagem. Foi isso que o Carlito Posse me contou. Também já partiu, irmão nosso muito querido. E tem no histórico também sobre esse tema a levitação bomba, que vai ser a propaganda bomba, né? A levitação de conjunto de estudantes de cultura racional, aí tudo que é animal racional vai querer, né? Vai chegar a esse ponto, ele chama isso de propaganda bomba da cultura racional, isso está lá no futuro. O slogan, o Bira já falou, mas a gente repete, né? Bicho anda, racional levita. E a explicação também está no histórico. A energia racional desmaterializa a energia elétrica de dentro da áurea do aparelho e essa energia elétrica volta para a água. Desmaterializa a energia magnética de dentro do aparelho racional e essa energia magnética volta para a Terra. Aí fica só um corpo de essência, né? E dessa parte do corpo de essência tem um relato muito bonito que estavam pesando as pessoas lá na varanda e insistiram para o mestre subir na balança, né? E ele, normal assim, fisicamente, um homem muito grande. E a gente imaginava que era pesado. E deu 25 quilos. E o pessoal ficou muito espantado e ele explicou: é peso de essência de matéria, minha gente. Um outro relato que eu já contei num outro programa, mas aqui o tema pede,
né? Tava o retiro lá nos tempos antigos, tinha chovido muito, tinha muito barro nas passarelas, e todo mundo, um grupo estava acompanhando o mestre, foi até a varanda, chegou lá, todo mundo estava com o sapato cheio de lama. E o sapato dele branquinho, não tinha lama nem por baixo. Essa eu vi uma página, não sei se foi a mesma, mas eu vi algo parecido com isso aí lá. Fora a levitação que ele costumava fazer, era aparecer todo dia em vários lugares. Todo dia, em vários lugares do Brasil. E ele aparecia. E ele, às vezes, batia na porta e entrava, às vezes ele saía abrindo a porta, às vezes ele aparecia como uma luz e formava ele e falava para o estudante o que ele queria falar, né? Logicamente, esse estudante estava fazendo muito por onde, né? E, finalizando aqui, o desenvolvimento da cultura racional são as 4 partes que são desenvolvidas. Ele diz que é ao mesmo tempo, né? Mas isso aí é uma coisa relativa a essa questão do tempo. É desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento da vidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, o qual está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E a fase racional, em outros históricos, ele repete muitas vezes que a fase racional, a primeira é a fase da racionalização, a primeira etapa. Racionalização é todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para o seu mundo de origem e fazer por onde voltar e voltar. Depois vem a fase da concórdia, a etapa da fase racional, fase da concórdia, todos concordando com todos, um paraíso racional na Terra inteira. E por último ele diz que é a fase da levitação, onde o estudante vai lá para a vida cósmica, a vida espacial, passa um tempo lá e volta, depois vai de novo, volta para cá, e depois chega um tempo que ele vai e fica. Isso está no histórico também, só para a gente ter uma visão panorâmica da cultura racional. Então, levitação racional é o que há, é o futuro. Doutor Carlos, só um lembrete, uma pergunta. O senhor disse que tem os livros liberados e que eles são importantes estudar. Então, faz-se um paralelo, estuda toda a obra, os históricos, e paralelo a isso, vamos estudando os liberados para ser mais... termos mais avanços, seria isso? Faltou eu esmiuçar essa parte da resposta que o mestre falou. Então, a pessoa, quando tem um desenvolvimento, não é dentro do artifício, é desenvolvimento pessoal dela, né, de outras vidas, ela começa a ler e começa na obra e tem muitas dúvidas. E aí esses liberados, ela vai e encaixa um liberado na sequência dos liberados e aí vai respondendo as dúvidas por ele ser mais adiantado, né? Mas tem essa lista, se quiser a gente disponibiliza também. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!